Fala galera do auladê.com.br, tudo bom? Eu sou o professor Álvaro de Biologia. Estamos aqui para mais uma aula sobre histologia, agora falando do tecido conjuntivo sanguíneo. Pessoal, antes de mais nada, inscreva-se no canal e curta esta aula para que mais pessoas consigam assisti-la, né? E assista também as outras aulas das outras matérias, geografia, química, física, matemática. Tem um monte de aula legal aí para ti no Aula D e entre no site www.auladê.com.br. Beleza? Pessoal, seguinte, tecido conjuntivo sanguíneo, então como a gente já falou lá sobre os tecidos conjuntivos, a principal característica deles é as células com bastante meio extracelular em volta delas. Então, o tecido conjuntivo sanguíneo não poderia deixar de ser diferente. Plasma e os elementos figurados são as duas composições, basicamente, assim, do nosso tecido conjuntivo sanguíneo. O plasma, o meio extracelular, os elementos figurados, as células que compõem o tecido conjuntivo sanguíneo. E aí, assim, ó, deixa eu achar uma caneta aqui. Bom, eu achei só essa azul, vamos lá com essa azul. Ah, tá aqui, ó. Beleza. O plasma, ele vai ser composto basicamente de água, mais substâncias que estão diluídas nesse teu sangue. O que são? Sais minerais. Então, todos aqueles sais minerais importantes, sódio, potássio, tudo isso daí está diluído na sua água, no seu plasma sanguíneo. Além dos sais minerais, nós temos os carboidratos, por exemplo, glicose, que está sendo distribuída aí para as tuas células e tal. A gente vai ter no plasma sanguíneo proteínas, e aí essas proteínas são de várias ações. Nós podemos ter os hormônios sendo transportados, nós podemos ter as lipoproteínas, que são formas da gente carregar esses lipídios dentro do nosso corpo, né, no nosso sangue. Então, assim, o sangue que tem essa função de carregar nutrientes para todas as partes do nosso corpo é composto de plasma, que é a parte líquida, é o meio extracelular do seu sangue. E é nele que estão a maioria dos nutrientes, ou a grande parte dos nutrientes que as nossas células vão utilizar. Então esse sangue tem que circular, e aí ele circula por vasos, e a gente vê isso no sistema circulatório, lá na fisiologia, e aí ele vai distribuir esses nutrientes, esse plasma vai levar, carregar esses nutrientes para todos os tecidos. Tranquilo? Muito bem. O plasma sanguíneo, ele é a composição, é basicamente 55% do nosso sangue é meio extracelular, então no caso. O restante, os elementos figurados, são as células que compõem o nosso sangue. Entre elas, as hemácias, que são também chamados de eritrócitos, ou popularmente conhecidos como glóbulos vermelhos, porque tem essa cor avermelhada, porque estão associados com a proteína hemoglobina. Então, dentro dessa célula tem um monte de hemoglobina. Lembra que a hemoglobina é uma proteína muito importante, que ela tem uma associação com íons de ferro, e o ferro faz com que ocorra as ligações com o gás oxigênio, e aí vem a função das hemácias, que é o transporte de oxigênio. Tá? Pode colocar isso, se quiser, ó, transporte de gases, principalmente oxigênio, né? Porque ela também transporta um pouquinho de gás carbônico, e ela pode transportar um pouco de outros gases também, tipo monóxido de carbono. Mas o principal e a grande importância é esse transporte de oxigênio, tá? Então as hemácias transportam oxigênio porque apresentam grandes concentrações de hemoglobina, e essa hemoglobina tem as ligações com íons ferro, que faz a ligação com o oxigênio. Outras características importantes: a nossa hemácia de mamíferos, ela é anucleada, ou seja, não tem núcleo nesse negócio aqui, tá? Então a hemácia não tem núcleo, e aí ela justamente não tem núcleo para ter mais hemoglobina, para conseguir transportar mais oxigênio. Tranquilo? Aí tem mais espaço, né? Se não tem núcleo, tem mais espaço para ter mais hemoglobina. Por isso que nosso sangue é vermelho, por causa do ferro. O ferro é que dá essa coloração vermelha ao nosso sangue aí. Tranquilo? Então, hemácia, transporte de oxigênio, principal função dela. As plaquetas são fragmentos de células, tá? Então são alguns pedaços de células que são formados, e essas plaquetas, elas vão ter uma função muito importante no nosso sangue, ou no nosso organismo, que é a coagulação sanguínea.
tanto que elas também podem ser chamadas de trombócitos. Citocélula, célula de trombo é quando ocorre coagulação. Então são elas as responsáveis pelo início do processo de coagulação. A gente vai ver ainda numa aula só de coagulação sanguínea que essa coagulação ela requer várias reações no nosso organismo. Tu tem o início com um acúmulo de plaquetas e aí tu tem a liberação de uma tromboplastina e aí tu vai precisar de mais compostos para transformar essa tromboplastina em protrombina. Bom, enfim. Protrombina, trombina, fibrinogênio, fibrina, um monte de coisa. A gente vai ver isso numa outra aulinha ainda que a gente vai colocar lá coagulação sanguínea. Beleza? Então o que tu precisa lembrar aí é que as plaquetas têm essa função de fazer coagulação sanguínea. E aí tem uma coisinha importante, né? Dengue, tá lá, se a pessoa pega dengue, ela pode diminuir a quantidade de plaquetas. Pode, né? Porque daí você tem a dengue hemorrágica, que daí pode estar atacando as plaquetas, pode diminuir o número de plaquetas do indivíduo. Beleza? E uma muito importante, leucócitos. Os leucócitos, eles estão relacionados com a defesa do nosso organismo. Então, os nossos guardas, os nossos seguranças, a nossa polícia do nosso organismo são esses leucócitos aqui. São eles que vão defender o nosso organismo para qualquer coisa estranha que entre. Então, eles ficam o tempo inteiro aí vigiando o teu organismo para ver o que está acontecendo. E aí, nos leucócitos nós temos dois tipos básicos de células. Olha para cá. Granulócitos, que são aqueles que vão apresentar grânulos quando eu enxergo eles lá no microscópio, tá? Eles apresentam uns granulozinhos que estão aqui desenhados, ó, uns pontinhos. Isso significa que eles têm muitos lisossomos ou bastante vesículas dentro deles, tá? E por que granulócitos? Então, por causa desses grânulos. E aí nós temos neutrófilos, eosinófilos e basófilos, três tipos de granulócitos. Então eu enxergo grânulos aqui nessas células, eu chamo essas células de granulócitos. E aí a gente tem que ver aqui, ó, os neutrófilos, eles vão ter uma função muito importante, que é a fagocitose de substâncias, principalmente bactérias e alguns outros antígenos, né? Antígeno é toda aquela proteína ou substância desconhecida para o seu organismo. Os neutrófilos vão lá e vão fazer essa fagocitose e vão destruir invasores. Tranquilo? Nos granulócitos, a gente ainda tem os eosinófilos, que eles vão ter uma relação mais íntima assim, com a fagocitose também, vão atuar nessa fagocitose de substâncias, tá? E defesa principalmente contra parasitas do tipo assim, vermes, tá? Vai ocorrer aumento do número de eosinófilos. Uma coisa importante, glóbulos brancos, eles vão aumentar quando o seu organismo, que a gente chama de leucocitose, é quando aumenta o número de leucócitos no seu sangue, e aí é porque tu está enfrentando alguma infecção aí no teu organismo. Tranquilo? E os eosinófilos, então, mais comum com esses parasitas um pouquinho maiores aí, uns vermes do tipo, tá? Os basófilos, eles vão estar presentes principalmente como fatores de coagulação, né? Na verdade, antialérgicos, tá? Então eles vão liberar substâncias antialérgicos, tipo heparina e histamina, tá? Então essa é a função dos seus basófilos, liberação de histamina e heparina. Beleza? E os outros dois, os agranulócitos, nós temos os linfócitos e os monócitos. Os linfócitos, a gente também vai ter uma aulinha importante só para eles, que daí a gente vai ver como é que funciona todo o sistema imune do organismo. E esses linfócitos, eles são divididos em linfócitos B, linfócitos T e linfócitos NK. A gente vai ver todos eles, como é que eles funcionam nessa aula sobre o sistema imune. E esses teus linfócitos aqui, eles fazem reconhecimento basicamente de substância. Então eles ficam ali analisando, então surgiu um antígeno, alguma substância que o teu organismo não conhece, esses linfócitos vão começar a reação de infecção, produção de anticorpos, células de memória para anticorpos, são todos os teus linfócitos aí. Tá? Entre eles, os principais os linfócitos B, ou células B, que produzem anticorpos. Tá? Lembrando que o seu anticorpo é uma proteína que vai defender o seu organismo. Beleza? E os monócitos, que também são células de defesa, elas têm uma função muito importante para a fagocitose de substâncias, ou de antígenos, ou de
parasitas. Só que esses monócitos, eles sofrem um negócio que a gente já conversou lá no tecido conjuntivo propriamente dito, que é sofrer a diapedese. E aí esses monócitos são essas células que saem do sangue, sofrem diapedese, né? Sair do seu sangue e entram para o tecido conjuntivo. E aí eles vão formar lá os macrófagos. Tranquilo? Então, os macrófagos lá são originados a partir desses monócitos, tá? São células de defesa agranulócitos. Os linfócitos também sofrem diapedese, tá? Eles também saem do nosso sangue e entram também para o nosso tecido conjuntivo e eles vão formar os plasmócitos. Então, os plasmócitos, principalmente linfócitos B, vão sofrer diapedese e vão formar os plasmócitos, que a gente viu lá que tem função de anticorpos também, produção de anticorpos no tecido conjuntivo propriamente dito. Beleza? Pessoal, esse aqui é o nosso tecido conjuntivo sanguíneo, então, né? Ele todo separadinho, todas as células que compõem o nosso tecido conjuntivo sanguíneo. As aparências das células aqui, ó, dos glóbulos brancos, dos leucócitos, é importante você ter aí na sua mente também. Algumas provas colocam as figuras e pede para você identificar qual que é um neutrófilo, que tem esses 3 lobos, né? Os eosinófilos, que parecem 2 pulmõezinhos ali e tal. O basófilo, que tem um núcleo um pouco maior, meio dividido em 2 lobos aqui. Os linfócitos e os monócitos com núcleos bem grandes e sem a presença de grânulos, né? Granulócitos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Feito, meus queridos, dá uma curtida aí na aula, foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer e até a próxima aula. Tchau, tchau!